Graça e paz, que bom que você está aqui. Tenho o desafio nessa noite, pelo Espírito Santo, de estabelecer algo com você, para que possamos sair daqui melhor do que entramos, melhor do que saímos das nossas casas hoje. Amém? Para começar, eu queria te fazer uma pergunta, ou te levar a pensar numa coisa. Quantos anos você tem? Não responda, só lembre aí, quantos anos você tem? Eu quero estabelecer algo com você que é um desafio enorme. Queridos, nós precisamos aprender a viver bem a nossa vida. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, nós precisamos aprender a viver bem a nossa vida. É por isso que eu te fiz essa pergunta, ou te levei a pensar, quantos anos eu tenho? Quantos de nós aqui, por algum momento, nesses anos de caminhada, já paramos para pensar sobre a nossa trajetória de vida? Eu acho, ou talvez a maioria, ou todos, eu já fiz isso várias vezes. Quando eu paro para pensar nisso, sabe qual é a primeira coisa que eu vejo? Que a vida está indo rápido demais, e muito rápido. Parece que foi ontem que eu estava naquela euforia de completar 15 anos, depois 18. E hoje, quando eu olho, irmãos, 4 décadas já se foram. E sabe qual é a questão? Nesse túnel do tempo, quando nós entramos nele e voltamos e começamos a pensar quando tínhamos 10, 15, 20, 25, 30, 35, e aí vai. Talvez essa reflexão não seja muito agradável para muitas pessoas, ou para uns, ou para quase ninguém. Por quê? Porque a vida não é fácil. Você concorda comigo? Não é fácil viver. E no meio de tudo isso, queridos, nós muitas vezes nos encontramos como que alguém que se sente ou que está totalmente perdido no meio desse desafio que é viver. Quando a gente chega nos 40, ou quando a gente chega naquela fase mais adulta, né? Eu posso falar dos 40, irmãos, a coisa complica mais ainda. Quanta dor, quem tem 40 anos aí, né, sabe do que eu estou falando. Irmãos, começa a aparecer dor de tudo e quanto é jeito, né? E quando a gente pensa naquela hipótese que tudo tende a cair, a gente chega naquela fase que tudo tende a cair, isso para os homens é terrível, né, irmãos? O cabelo cai e outras coisas também caem, viu? Se não tomar cuidado, cai mesmo. Isso é muito frustrante, né? Mas, queridos, alguns acreditam que a vida começa após os 40. Tem até alguns jargões, esse jargão é usado muito por aí. Mas eu não acredito assim. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu creio que a nossa vida, ela começa quando nós encontramos de fato Jesus Cristo. Porque nele nós temos a revelação daquilo que Deus tem para nós. Nós conhecemos por que fomos criados, qual é o propósito da nossa existência. Então, queridos, para muitos, isso aconteceu muito cedo. Outros não tão cedo assim. Mas a verdade é que quando a gente começa a avaliar tudo isso, nós percebemos que durante a trajetória que nós trilhamos até aqui, uma conclusão eu acho que não só eu, mas que talvez todos também podem chegar, é que nós amadurecemos, mas também batemos cabeça inúmeras vezes. Nós podemos concluir que nós aprendemos algumas coisas, mas também erramos bastante. E nisso nós deixamos de extrair também muitas lições durante essa trajetória. Nós chegamos à conclusão também que nós amamos, que nós somos amados. Nós podemos concluir também que odiamos, sim. Também fomos odiados, fomos machucados, mas também machucamos muita gente. Não é verdade? Eu quero te levar a pensar um pouco sobre isso. Porque a nossa vida ela ainda está em curso e ela é eterna. Nós precisamos tomar o maior cuidado com ela. É o curso que ainda nos resta aqui nessa terra. Então veja só, em suma, quando a gente entra
nessa viagem no túnel do tempo da nossa vida, nós concluímos que viver é sim um grande desafio. É grande desafio de viver. E sabe uma coisa interessante? A vida, ela não nos vem com manual de instruções. Seria bom, né? Quando você nascesse, alguém entregasse para você um manual de instruções da vida, mas não vem. E como eu disse, nem todos tiveram a oportunidade de nascer num lar cristão, onde teve como base, desde o seu nascimento, os fundamentos da palavra de Deus. Então, queridos, quando a gente pensa assim, nós entendemos que para a maioria, nós nascemos e fomos lançados na caminhada chamada vida. E nessa caminhada, nós tivemos ali os nossos pais, que mesmo com todas as suas limitações, eles tentaram sim nos ensinar, e ensinaram tudo aquilo que tiveram ao alcance deles, eles passaram para a gente. Os meus me passaram e eu tenho certeza que o seu também. Na escola nós aprendemos o básico, mas de repente nós nos encontramos naquele ponto que realmente a gente descobre que viver é um grande desafio. E algumas coisas que não podem, queridos, ser esquecidas, né? Como nós estamos, ou como nós chegamos até aqui. E nesse momento, quando a ficha cai, quando a gente olha e percebemos que fomos ensinados, instruídos, aprendemos, erramos, amamos, odiamos, machucamos, somos machucados, frustrados, choramos muito, sorrimos um pouco também. Nós percebemos que nessa trajetória, em um determinado momento, nós fomos colocados de frente com a necessidade de lidar com as adversidades, lutar por objetivos, começar a vencer hábitos, e muitos hábitos negativos que foram formados em nós. Nós fomos desafiados a encarar fracassos. Nós fomos desafiados a lidar, alguns, com a riqueza, para muitos outros, lidar com a pobreza, com a falta. Nós tivemos também que encarar a realidade de lidar com amizades, relacionamentos, como se comunicar ou se comunicar melhor. E foi quando essa certeza bateu, puxa, eu estou de frente de tudo isso, é que nós realmente encontramos com essa verdade. Temos que viver. Na quinta-feira agora, nós estávamos lá na célula. Cadê o Jefferson? Está ali o Jefferson. A Valentina, quantos meses ela tem? 1 ano e 9 meses. É a bebezinha deles. Queridos, ela estava brincando, correndo, e vai, e pula. E ela, quando ela está perto da Vanderlei ou do Jefferson, ela sobe em qualquer coisa. E você vê ela fazendo aquilo, e ela faz sem medo algum. E teve uma hora que eu disse para o Jefferson, ela só faz isso porque ela confia que o pai está próximo e qualquer coisinha ele vai segurar. Chega um momento na nossa vida que tudo isso passa. E nós nos encontramos diante do grande desafio de viver, e na maioria das vezes nos sentimos sozinhos. E eu acredito que é exatamente aí que começam os problemas emocionais na vida das pessoas. Que a gente se depara com tudo isso que eu disse, adversidade, problemas, temos problemas nos relacionamentos, somos feridos, machucados, e de repente a gente se encontra com as emoções totalmente abaladas. E muitos, nesse desafio, não têm conseguido viver, não têm conseguido aproveitar o melhor dessa vida, que eles têm coisa boa aqui para nós. Amém? Tem coisa boa aqui, sabe por quê? Porque Deus é que nos criou. Ele não idealizou para nós, 70, 80, 100 anos aqui, para que a gente pudesse vir à existência e ter apenas sofrimento, tristezas. Não. Ele idealizou coisas boas para que nós viéssemos e aproveitássemos o máximo da vida aqui. E um dia pudéssemos estar com Ele na glória. Então, queridos, como tem sido a sua vida até então, até hoje? Você tem vivido de forma satisfatória ou não? Quando você entra nessa viagem e começa a pensar em tudo que você viveu até hoje, e respira fundo, o que você pode dizer para si mesmo? Puxa, eu estou muito satisfeito com a minha vida. Ou você diz, não, eu acho que poderia ser tudo melhor. A minha intenção com essa reflexão é incentivar, é provocar algo dentro de você a pensar sobre o desafio de viver e viver bem.
Há uma vida para ser vivida, e ela pode ser vivida da melhor forma possível que você possa imaginar. Ou melhor, ela pode ser vivida muito melhor do que aquilo que você pode imaginar, que você já pensou até hoje. E para isso, eu quero te lembrar que as nossas vidas, elas foram projetadas por Deus. E que nele, eu e você temos todas as condições para superar as barreiras e chegar lá. Lá no final, acabar a carreira e glorificar o nome de Jesus. E ir para a glória, com um propósito cumprido. Entende? Com aquele sentimento de realização, que não só passamos por aqui, mas que passamos, vivemos e vivemos muito bem. Amém, queridos? Eu gostaria de ler alguns textos que traz algo, uma palavra, algumas verdades sobre você. O primeiro texto está em Salmo 139, versículo 13 ao 16. Eu vou tirar aqui o eu e vou colocar você nessa leitura. A palavra de Deus diz assim: o Senhor formou o seu interior, Ele te teceu no seio de sua mãe. Graças você dá a Ele, visto que por modo assombrosamente maravilhado foi formado. As tuas obras são admiráveis, e a sua alma o sabe muito bem. Os seus ossos não lhe foram encobertos, quando no oculto você foi formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os olhos do Senhor te virão a substância ainda informe, e no livro dele foram escritos todos os seus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum ainda havia. Quando a gente lê um texto desse, a gente tem que dizer pelo menos amém, queridos. Isso é você. Amém? Agora, olha só. Jeremias 29:11 diz assim: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Isaías 55, verso 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Irmãos, merece outro amém. Mateus 28, 20, parte B, diz assim, Jesus dizendo para você: eis que estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. João 16, 33, Jesus diz assim: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. João 15, 5, ele diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Agora deixa eu te fazer outra pergunta. Você realmente crê nessas verdades a seu respeito que nós acabamos de ler? Irmãos, eu não sei você, mas isso precisa chacoalhar o nosso interior. Viu o que nós lemos em Salmo 139? Quando você ainda era uma substância informe, Deus estava com você. Amém, queridos? O tanto que é forte a ligação, o amor dele, o comprometimento dele comigo e com você. Sabe, ele, antes dos seus ossos serem formados, ele já sabia quem era você. Ele já tinha no controle a situação de toda a sua vida. Amém, queridos? Duas coisas que considero importantes e que podem ser úteis para nós nesse desafio de viver bem a vida. Agora, diante de todas essas verdades que nós lemos a nosso respeito na palavra de Deus, eu quero destacar essas duas coisas com você. Primeiro, nós precisamos assumir uma posição de responsabilidade diante da vida, de uma autorresponsabilidade diante da nossa vida. Quando você olha para tudo isso, todas as verdades de Deus a seu respeito, eu posso dizer para mim e para você, a responsabilidade de viver bem a vida, ela é minha e sua e de mais ninguém, e de mais nada. Entende? Porque Deus, Ele já fez, Ele já projetou, Ele já determinou a nosso respeito. Entende, querido? Já está tudo pronto e
está tudo consumado, não é isso que Jesus disse? Então, queridos, isso não pode ser atrelado a nenhum fator. A questão de apenas estarmos, irmão, de estarmos vivos e de conhecermos o propósito de Deus, a verdade de Deus para a nossa vida, tem que ser, sabe, um fator motivacional que nos impulsiona a chamar para nós mesmos a responsabilidade de viver bem. Não interessa o que eu tenho que enfrentar ou o que eu estou enfrentando. A questão de viver bem, eu quero te dizer que ela não depende do marido que você tem, não depende da esposa que você tem, não depende da condição social que você tem, não depende de nada que você tem. Ela só depende de Deus. E tudo que ele tinha que fazer, ele já fez, e ele está com você. Agora, a responsabilidade é minha, é sua, de caminhar segundo aquilo que ele determinou a nosso respeito. Amém, queridos? E preste atenção, quando assumimos essa responsabilidade, nós entramos nessa dimensão de bater o pé sempre sobre aquilo que Deus diz a meu respeito. Não interessa se está um terremoto ao meu redor. Os meus olhos não estão fitos nisso. Não é isso que Paulo diz? Nós não caminhamos por vista, mas por fé. Tudo pode estar ruim, mas essa não é a verdade de Deus ao meu respeito. Deus disse que é assim, é por aqui, eu sou assim, eu tenho isso, é aqui que eu creio, é aqui que eu bato o meu pé, que eu firmo o meu coração, porque essa é a verdade de Deus ao meu respeito. Agora, queridos, quando não assumimos essa responsabilidade pela vida, sabe o que acontece? A tendência é que todos nós entremos pelo caminho da reclamação. Pode perceber se não é assim, dentro dos nossos lares, na igreja, no nosso trabalho, aonde a gente vai? Começa a reclamar de tudo. Tudo que você pensar. Reclama de tudo, até de Deus. E quando nós, nesse caminho de reclamação, nos encontramos diante de situações que demandam de nós alguma atitude, nós não fazemos. Sabe o que nós fazemos? Reclamamos. Só reclamamos e lamentamos o tempo inteiro. Deixa eu te perguntar uma coisa, em quem você tem colocado a responsabilidade ou a culpa pelos fracassos, pelos azedumes, pelos desprazeres, pela falta de vida que você tem vivido? A responsabilidade é sua. O meu desafio é esse, né? Te levar a pensar nisso. Nós, muitas vezes, não assimilamos ou nós não acreditamos que há um propósito nas pressões que Deus permite que venham sobre as nossas vidas. Alguém tem um elástico de cabelo aí? Cadê as mulheres dessa igreja? Dá aí, Carol. Irmãos, há um propósito de Deus, assim, ó, sobrenatural em cada pressão que Ele permite que venha sobre a sua vida. Sabe qual é um deles? Ele quer nos ensinar a ser pessoas resilientes. Muito tem se falado nisso, né? Mas sabe o que é ser resiliente? É você ser submetido a uma grande pressão e depois que a pressão passa, você pode voltar ao seu estado original. Isso é resiliência. Deus permite que a pressão venha sobre a sua vida, mas você não é governado pela pressão. Você enfrenta a pressão e ela vai passar, e quando ela passar, permanece uma consciência límpida, pura, de que você é filho de Deus, de que você é projeto de Deus, e de que tudo aquilo que você teve que enfrentar serviu apenas para uma coisa, fazer de você mais forte, mais preparado para continuar a caminhada da sua vida. Esse é um dos propósitos mais lindos que Deus tem para nós. Quando Ele permite que as pressões venham. Irmãos, e elas têm que vir mesmo. Porque o ouro é depurado aonde? No fogo. Quantos querem ser resilientes aí? Olha só. Aí você volta. Passou. Eu estou mais forte. Se você tiver que passar pelo fogo, qual é a palavra dele para você? Ele vai passar contigo. Amém, queridos? Então preste atenção nisso. A responsabilidade de viver bem a vida é sua. O posicionamento é que talvez está errado. É sua essa responsabilidade.
A segunda coisa que eu acredito que pode ser útil para nós nesse desafio é que nós precisamos entender que a nossa vida ela é feita de decisões e atitudes. Tá? Presta atenção nisso. Em todas as circunstâncias da nossa vida, em todos os momentos, nós tomamos decisões. E as decisões que tomamos é que tecem a história da nossa vida. É que vai escrevendo essa trajetória da nossa existência. Queridos, as nossas decisões, presta atenção nisso, elas fazem com que assumamos comportamentos e comportamentos diferentes. Quando você entra no campo da psicologia, você vai ver que eles falam sobre isso. A psicologia ensina que há 4 comportamentos. O comportamento passivo, o comportamento agressivo, o comportamento passivo e agressivo e o comportamento assertivo. Agora, trazendo isso aqui para a nossa realidade, somos cristãos, filhos de Deus, cremos na palavra de Deus. Eu quero destacar 2, o comportamento passivo. Eu quero tirar esse agressivo e o passivo-agressivo e quero trabalhar o assertivo, mas eu quero dar um nome para ele de comportamento ativo. Quero que você entenda isso comigo nessa noite. Então, preste atenção. A nossa vida ela é feita de decisões e atitudes. Em toda e qualquer circunstância, a todo momento, nós estamos tomando decisões. Após uma tomada de decisão, começam-se as atitudes. E isso nos coloca em nós tipos de comportamentos, que eu resumo os 2 em comportamento passivo e comportamento ativo. Preste atenção, caminha comigo sobre isso. O que é, queridos, um comportamento passivo ou uma pessoa passiva? Isso fala de um estado em que falta iniciativa para a execução de ações ou de qualquer coisa na vida da pessoa. Está relacionado com o fato de a pessoa não realizar ou fazer as coisas, ou fazer quase nada. Deixa sempre para os outros. Quer sempre que os outros façam. Cobram sempre dos outros. Eu quero que você vá pensando nisso e comece a tentar identificar algumas coisas na sua vida que talvez encaixe aqui. Pessoas passivas, elas também são apáticas, indiferentes, não cooperam em nada com as necessidades que as situações existentes ao seu redor exigem. Elas estão ali, mas não soma para nada. Isso é alguém que está com um comportamento passivo. Outras características de uma pessoa com esse comportamento. Preste atenção nisso. Ela tem a tendência de evitar conflitos a qualquer custo. Não quer entrar em briga. Não quer chamar a responsabilidade para si. Outra característica, ela tem o hábito de deixar tudo para depois. Outra característica, o passivo, ele tem medo de se arriscar. Irmãos, e quando nós temos medo de nos arriscarmos, quantas oportunidades nós perdemos? O passivo, ele tem dificuldade de enfrentar desafios e até mesmo de pensar em pressão. Quando ele pensa em pressão, o negócio pega. Resumindo, o que seria uma pessoa passiva? O passivo é aquele que sempre é influenciado por tudo que está acontecendo negativamente ao seu redor. Ele é sempre influenciado pelas pressões, pelos fatores externos. Agora vamos lá para o comportamento ativo. O ativo, ele fala de alguém, ou ele traz a ideia de alguém que é vivo. Pense em alguém vivo, agitado, elétrico. Yes, esse é o ativo. Alguém laborioso, diligente, alguém energético, alguém eficaz, alguém engajado, alguém que é empreendedor, alguém que é proativo. Fala de alguém que sempre tem iniciativa. Fala de alguém que chama para si responsabilidade diante de tudo. Às vezes a coisa não é nem com ele está querendo chamar a responsabilidade de resolver a parada. Por mais que seja enormes ou o número de demandas, o ativo
ele sempre está ali, ligadão, né? Ele não se curva, ele não perde oportunidade. O ativo é mais ou menos assim, ele está pronto o tempo todo, para tudo. Esse é a pessoa que se comporta ativamente. Sabe qual é um dos nossos problemas? É que nós não encaramos o fator decisões assim. Como? Nós não pensamos que o tempo todo e em toda situação nós estamos tomando decisões. Sabe o que a gente pensa? Se tem uma demanda e o fato de não assumir um comportamento ativo e ficar na passividade, nós temos a besteira de pensar que eu não tomei decisão. Mas tomei. Eu apenas decidi ficar na minha. Não foi uma decisão? Eu não quero me envolver. Eu não quero entrar nessa briga. Eu decidi do mesmo jeito. E a gente pensa que não tomou decisão. Tomou, irmão. Não tem como. Em todo momento, diante de tudo, você e eu estamos tomando decisões. E isso gera comportamentos. E a grande questão é qual o que está predominando na nossa vida? A passividade ou o comportamento ativo? Entende? E preste atenção. Na vida tem alguma coisa barata ou que custa quase nada? Quando a gente fala de tomada de decisões? Não. Tudo custa e custa caro. Nós precisamos entender isso. Você quer ver uma coisa? Eu vou falar de mim. Vou contar um exemplo que eu tive e eu quero que você comece a pensar aí da sua vida. Me responda uma coisa. Estudar inglês custa alguma coisa? Muito, não custa, irmãos? E não estou falando só de dinheiro, não. Irmãos, para o brasileiro que estudou aí o ensino médio, os 15 primeiros anos da sua vida apenas no verbo to be, se ele for deixar para estudar inglês depois, irmãos, que dificuldade, como isso é doloroso. É verdade ou não, queridos? Irmãos, isso, nossa, mas a gente sofre com isso. Agora, presta atenção. Diante dessa dificuldade que se tem, nós temos que tomar uma decisão. Eu vou falar inglês ou eu não vou falar inglês. Vou permanecer do jeito que eu estou, assumindo aqui um comportamento de passividade diante dessa necessidade. Ou eu vou assumir um comportamento ativo, eu vou enfrentar todas as dificuldades, pagar o preço que tiver que pagar e vou aprender inglês. Você concorda comigo que se você souber ser fluente no inglês hoje, muitas portas se abrem para você? Abre. A coisa muda. Até mesmo quando você começa a ver um filme que não precisa mais de legenda, irmão, isso é bom demais. Você não tem ideia, né? O que é isso? Em 2010, eu mais Alessandro e os meninos estávamos na África, presta atenção nisso. Lá, a língua predominante é o inglês. Antes de irmos, eu estudei alguns meses aqui, irmão, não sabia nada. Absolutamente nada. Cheguei lá, irmãos, que choque. Sabe, eu não entendia nada que o pessoal falava. Nós morávamos num local, o irmão, né, dono do imóvel, um dia foi lá, no flat onde a gente morava, fazer um reparo no box do banheiro, aquela estrutura metálica, essa estrutura que suporta os vidros, o blindex. Irmãos, que mico, irmãos. Eu sei que você vai rir, mas eu vou contar. Para você entender o que é isso. Presta atenção. Quando nós somos passivos diante de alguma situação, nós não colaboramos com a pessoa que está do nosso lado para resolver a situação que nos envolve e ainda atrapalhamos. Esse irmão chega lá, né, eu querendo ajudar, fui ajudá-lo. Ele tinha que fazer um reparo, ele tirou tudo, desceu a estrutura de alumínio e, de repente, ele pegou uma chave de fenda e tá, que tenta tirar um parafuso. Sabe, não consegue tirar esse parafuso, e eu olhando aquilo, segurando a haste aqui, né, a peça, e ele tentando, e ficou ali alguns minutos, não conseguiu, ele largou aquele, pastor, e foi lá para a casa dele. E eu pensando assim, gente, eu só quero tirar os parafusos. E ele foi e demorou. O que eu fiz? Eu peguei uma chave de fenda lá e tirei todos os parafusos, desmontei toda a estrutura. Quando ele retornou, estavam todas as peças na fileirinha. Ele, pastor! Deixa eu te contar a moral da história. Ele só queria trocar a pecinha que estava estragada aqui. Não era para desmontar toda a estrutura. Entende? Desmontei tudo. O cara quase ficou louco.
E sabe como que eu tentava comunicar com eles? Usando as mãos. Irmãos, isso é terrível. Entende? E quando nós entramos em alguma situação, sem nos preparar, sem ter assumido um posicionamento ou um comportamento ativo, é nisso, irmãos, que é esse tipo de situação que a gente causa. Quantas situações existem na sua vida que está clamando, ei, seja ativo. E muitas vezes você está como passivo. Em casa, os maridos são mestres para cometer esse tipo de erro com as esposas. Na criação dos filhos, então, nem se fala. Elas ficam o tempo inteiro em casa com os filhos. O pau está quebrando o dia inteiro. O marido está fora trabalhando. Quando ele chega em casa à noite, a mulher já está por aqui com os filhos. E aí encontra a esposa daquele jeito e o maridão está lá. Eu vou entrar nessa briga? De jeito nenhum. Deixa quieto. É assim, queridos, se você vê alguma situação na sua vida, eu vejo. Quando nós tomamos essa decisão, nós estamos entrando no campo da passividade. Não é isso que Deus tem para nós, porque Ele quer que você seja luz, espelho. Você consegue ver Jesus como um passivo? Consegue? Eu não consigo. Como alguém que via que alguém precisando de cura, ele não ia lá. Lembra aquela história quando ele estava saindo de Jericó? O cego gritando? De repente Jesus para, irmãos, traz ele aqui. Eu não posso me comportar passivamente diante dessa situação, eu tenho que curar esse homem. Jesus era o tempo inteiro assim. Qual é o comportamento que predomina na sua vida hoje? De passividade ou de ativo? Você é passivo ou ativo? Tudo vai nos custar. Muitas vezes nós olhamos para o casamento e a situação está tão complicada, só que lá no fundo, tanto o homem quanto a mulher sabe, puxa, se eu colaborar com a minha esposa, se eu fizer a minha parte, eu vou salvar meu casamento. Mas nisso, queridos, muito assume o comportamento passivo. E casamentos têm sido destruídos por causa disso. Recentemente nós soubemos de um casal que viveu muitos e muitos anos. Os filhos nasceram e cresceram dentro da igreja. Irmãos, olha a seriedade disso. Mas nunca, nem papai nem mamãe, assumiu um comportamento ativo de pegar os filhos e ensinar os filhos o que é servir ao Senhor, o que é amar ao Senhor. Agora, os filhos estão grandes. Sabe qual é a moral da história? Eles não querem se envolver com a igreja, não querem se envolver com as coisas do Senhor, e os pais estão desesperados. Olha o que a passividade assumida lá atrás para com os filhos gera na vida deles hoje. Vocês estão comigo nisso? Então nós precisamos encarar, queridos, que a nossa vida ela é feita de decisões e atitudes. Grave isso no seu coração, na sua mente. Em todo o tempo, você está tomando decisões. E a decisão vai te conduzir para um comportamento passivo ou ativo. Agora, qual é o propósito de Deus? Se você for reler os textos que eu li, você sabe qual é. É que eu e você tenhamos um comportamento ativo, que é isso que se parece com Deus. É esse o DNA de Deus em nós. É que sejamos alguém funcional, alguém que realmente está em atividade com Ele o tempo inteiro, interagindo com Ele e com tudo aquilo que Ele colocou na nossa vida aqui na eternidade. Entende? O passivo está passivamente vendo a vida passar, enquanto o ativo está fazendo a vida acontecer. Está escrevendo a sua história, entende? Está contribuindo para que as coisas aconteçam, não da maneira dele, mas da maneira de Deus, do propósito de Deus. Amém, queridos? Então, preste atenção, o que é que nós conversamos aqui? Que viver é um grande desafio, e eu destaquei para você duas coisas que eu considero que podem ser úteis nesse grande desafio. Que, primeira é, eu tenho, uma vez consciente daquilo que eu sou em Deus, daquilo que Deus tem para mim, eu tenho que assumir a responsabilidade por viver bem. Ok? A segunda coisa que pode ser útil nesse desafio, eu preciso entender que a minha vida é feita de decisões e atitudes. As nossas decisões e atitudes nos conduzem a comportamentos passivo ou
ativo. Amém? Pelo poder de Deus, queridos, permita que um comportamento altamente ativo seja imprimido em você nessa noite. Amém? 1 Pedro 1, versículo 3, eu quero esperar você achar. Quem encontrou, diga amém. Queridos, olha só o que diz. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois, irmãos, olha isso, que sois guardados pelo poder de Deus. Sabe esse grande desafio que é viver a vida? Nesse desafio, eu e você somos guardados pelo poder de Deus. Irmão, o que é uma coisa guardada? Quando você guarda alguma coisa, preste atenção nisso. Olha só, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais. E sabe o que é exultar? É você ter uma alegria acima da média. Pensa no momento mais feliz da sua vida. Talvez isso ainda não foi uma exultação. Agora aqui, queridos, Pedro está falando para que a gente tenha isso, né? Para que a gente tenha esse comportamento alegre acima da média, não é em momentos, é no tempo todo. Olha só, nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, olha só, de novo, exultais, sejam alegres acima da média. Irmãos, olha isso, exultais com alegria indizível. Então, esse exultar aqui é ser tão alegre que não tem como você explicar, não tem como você falar sobre isso. E Pedro usa essa palavra aqui, né? Exultai com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém, queridos? Você quer encarar esse desafio de viver bem, de viver a vida bem? Eu quero. Quando o Espírito Santo consegue imprimir em nós quem somos, nós sugamos esse comportamento ativo. E uma das principais características de quem está vivendo um comportamento ou tendo um comportamento ativo, sabe o que é? Ele sabe, ele consegue falar não todas as vezes que é preciso. Então, todas as vezes que alguma coisa, né, algum acontecimento, alguma pressão tenta abalar a sua estrutura, você consegue, aqui não, aqui você não vai entrar. E ele também consegue dizer sim, todas as vezes que é preciso. Sabe por quê? Porque quem está vivendo com um comportamento ativo, ele sabe quem ele é. Ele sabe qual é o propósito de vida que Deus deu a ele. E o desafio nesta noite, queridos, é fazer com que você levante dessa cadeira e saia daqui hoje, deixando para trás toda a passividade. Eu quero que você tome uma decisão. Nós não falamos aqui que a vida é feita de decisões e atitudes? Talvez você chegou à conclusão, puxa, eu estou sendo passivo em muita coisa. Hoje é o dia de você tomar uma decisão. Eu quero largar a passividade hoje, aqui. Eu não vou mais viver como um passivo. No meu trabalho, comigo mesmo, na minha vida espiritual, no meu compromisso com Deus, na minha vida conjugal, no meu trabalho, em nada. Deus, traz à minha memória tudo. Todas as áreas onde eu estou vivendo passivamente, que eu quero tirar isso hoje. Pelo poder do teu nome, Jesus. Eu quero que você comece a orar, queridos. Tenha essa atitude.
E sabe o que é bom? Você não está sozinho nessa luta. Quando nós lemos Hebreus 13, versículo 5, ele diz assim: contentai-vos. Olha só, contentai-vos com o que vocês têm. Vivam contentes com as coisas que vocês têm. Porque Ele, o teu Deus, tem dito: irmãos, isso é maravilhoso. De maneira alguma eu vou te deixar. Nunca, 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 jamais, jamais te abandonarei. Diante da verdade de Deus sobre você hoje, que você é feitura dele. Amém? Diante daquilo que a palavra de Deus diz, quando ele projetou os seus dias. Diante de todas as promessas, eu sei que você crê em Jesus, que Jesus fez. Por exemplo, que ele estaria com você todos os dias, até a consumação. Irmãos, até o fim. Eu e você podemos decidir viver a vida bem. Entrar, queridos, numa dimensão onde o nosso comportamento ele será tão ativo que a glória dele se manifestará o tempo todo em nós e através de nós. E nós teremos resposta. Sabe o que é viver a vida bem? Eu queria concluir com isso. Sabe o que é viver a vida bem? É ter uma certeza. Eu estou correspondendo ao propósito de Deus para a minha vida. É quando nós olhamos para nós mesmos e temos essa convicção: eu estou sendo resposta para o sonho de Deus para a minha vida.